Buenas hermanitos, Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos aqui em um vídeo para pensar sobre para que serve estudar ou aprender a neurobiologia da meditação, né? Para que vai me servir entender os meandros da área do cérebro, hormônios, neurotransmissores envolvidos em meditação. Sempre digo o seguinte, no primeiro caso, para tu conseguir trocar ideia com aqueles seus alunos mais pentelhos, aqueles caras mais fechadões em relação aos textos do yoga, aos textos da meditação, budistas, por exemplo, e aproximá-los para uma prática meditativa sem ter que ficar citando escrituras espirituais, né? Num segundo momento, eu entendo que ela pode ajudar a sua prática antes e depois da prática, durante nada. Mas ela te ajuda, por exemplo, a compreender, num primeiro momento, eu a entendo assim, pensando a neurobiologia da meditação, que há duas diferenças muito claras e que em geral a gente se confunde. Um é técnica e outro são os métodos meditativos. Em geral, nós somos formados, estudamos e praticando muito técnica. Então, talvez sua parede esteja lotado de diplomas, de retiros que você fez, workshops que você realizou, estudou, às vezes até deu aula sobre isso. São as técnicas. Então, mindfulness, os diversas modalidades de yoga, né? Como, por exemplo, a Yang Yoga pode ser entendido como uma técnica de meditação. Completamente. Possivelmente é possível. Há técnicas de meditação em movimento, certo? Do Zen Budismo, por exemplo, né? Você olho aberto, olhando para a parede em branco. Há técnicas de meditação. Então, em geral, você está muito próximo de uma ou de uma gama de técnicas. Mas, na grande maioria das vezes, os meditadores do mundo, vamos pensar Brasil para ficar fácil, estão bem afastados dos métodos, né? Métodos é um complexo no qual a técnica faz parte. Então, dentro de um complexo, dentro de um método de meditação, nós temos as técnicas, nós temos também uma episteme, uma forma de conhecer deste método. Tiozão, A neurobiologia te ajuda a compreender que, variando a técnica, mas dentro do mesmo método, o conteúdo produzido são muito similares. Não entendi, Beto. Porra, é muito simples. Se você faz parte da comunidade da Monja Coen, né, que é o Zen Budismo no Brasil, no Pacaembu, indiferente das técnicas que a monja lhe apresentar, você faz parte do método Zen budista, os discursos narrativas são muito similares. Agora, se você faz parte do método meditativo, né, da Igreja São Bento, católica, que católico também medita tranquilamente. Você acha que o Japamala, o que é? Não é o terço. Então, a gente pode pensar, em vez de meditação, se você se confunde, com técnicas contemplativas, métodos contemplativos. Você pode dizer, a mesma coisa é que a palavra está meio cooptada, né? Mas meditação, contemplação são similares. Técnicas ou métodos de atenção plena, brinca como você quiser, já faz parte dos discursos. Agora, se você fizer praticar a mesma técnica do Zen budista dentro do método da Igreja Católica, você vai para uma episteme diferente, você vai produzir experiências diferentes e vai conhecer o mundo a partir dessa técnica diferente. Pegou? Então vou dar uma recapitulada. Técnicas meditativas, há uma gama gigante. Em geral, você está muito afim a elas. Agora, há métodos que inclui técnica, mas inclui também uma episteme, uma forma de conhecer o mundo. Em geral, está dentro de uma escritura, de uma tradição oral, né? Orbita em torno de um mestre, por exemplo. Epistemologia, forma de saber e de conhecer o mundo. As experiências, dentro do método, a experiência. Não tem da técnica? Tem. Só que essa experiência sem método fica aí, né? Fica flutuando. Não tem valor? Claro que tem.
Mas tu vai ter que fazer mó rolê para ir costurando, né? Tecendo a episteme, que a experiência pode vir. Tá ligado, não? O complexo, o método é muito maior do que a técnica. E por último, dentro do método meditativos, contemplativos, né, existem as comunidades. Né? Todo método meditativo compõe uma galera, um coletivo. Esse coletivo reforça experiências, ajuda a episteme, talvez até fomentem mais técnicas. E claro, eles orbitam em torno do conhecimento ali produzido. Então, acho que a primeira aproximação é essa, de você perceber que há diferença entre técnicas e métodos. Uma segunda aproximação que eu acho relevante é que as pesquisas em neuro revelam para a gente que mesmo que uma técnica, a ciência não vai pesquisar, claro que vai, a ciência da religião pesquisa, mas em geral, quando a gente pensa em pesquisas de meditação, você imagina um cara num tomógrafo, tá ligado? Num hospital, né? Então é laica. Então vem, duas pesquisas são muito interessantes que revelam que mesmo técnicas meditativas sendo aplicadas de forma laica, secular, em hospitais, com médico de jaleco branco, ninguém tá recitando mantra, mas tá sentado, seguindo um protocolo, bababá, escaneamento do corpo, outra técnica. As narrativas, a subjetividade, os discursos de quem praticou, vivenciou essa técnica num lugar laico, asséptico, né? Entre aspas. Por um determinado tempo, a produção de narrativa é espiritual religiosa. Aí você pode falar, mas é porque o cara vem de um universo... mas então, todo mundo vem de um acúmulo de tempo, tá certo? Então se eu fizer um recorte só de ateus praticando uma técnica. Olha, a pergunta é interessante, uma prática interessante. Será que esses ateus, ao longo de 3, 6 meses de práticas meditativas regulares, vão produzir que tipo de discurso, de narrativa? Porque a maioria dos ateus que eu conheço, a maioria dos ateus não, mas alguns ateus que eu conheço se converteram à ciência. Vai no rolê, tiozinho. Vai no rolezinho. Tanto que esse tipo de linha de pesquisa, uma linha de pesquisa, produziu um trabalho muito massa de um antropólogo e um neurocientista, Eugênio Daquile, que tinha o seu aluno de doutorado, André Newberg, escreveram um livro chamado Por que Deus Não Vai Embora? Justamente com isso que eu orbitei nesse segundo item. Por que Deus não vai embora? Um terceiro e último tópico, mas que não esgota esse assunto, tá certo? É a aproximação da meditação com as ciências. Em geral, a meditação é um desdobramento da segunda, né? Qualquer objeto, sujeito, que se aproxima da ciência, a ciência vai desencantar esse rolê. A ciência desencanta, ela vai dissecando, certo? Agora, olha que interessante. A meditação, diversas técnicas e métodos, comunidades de yoga, epistemes de yoga, não, de meditação, yoga é só uma delas. Quando se aproximaram da ciência, sobretudo a partir de 1900, século XIX, mais 20 com muita força, elas não se desencantaram, pelo contrário, elas cooptaram signos da ciência para legitimar discursos espirituais e religiosos. Não é louco isso? Então, ao invés de desencantar, o que geralmente acontece, a meditação tem, além de insistido em produzir discursos religiosos, como a gente viu no item anterior, alguns cientistas se transformaram em gurus, cara. Alguns que eu e mais uma galerinha denomina de cientistas meditadores, ou cientistas gurus. Alan Watts, Amit Goswami, Deepak Chopra, o próprio Kabat-Zinn. Não estou falando que eles quiseram, alguns quiseram. Um desses homens que eu falei quiseram, pensaram em ser guru e saíram da ciência e foram para a área da espiritualidade. Mas alguns desses nem querem ser guru. Mas não adianta, se formou um coletivo que o idolatra como um guru, um mestre da meditação, como o caso do Kabat-Zinn. Não é interessante isso? Isso é muito interessante. Então, a ciência, ao invés de desencantar a meditação cooptou cientistas e o converteram
numa narrativa religiosa e espiritual, o que a gente vem denominando hoje de gurus nova era. Gurus nova era, em geral, não tá com roupa de açafrão, japamala, cabelo raspado, tipo um budista ou um hindu. Ele tá pagando de cientista, mas o conteúdo da narrativa deles é nova era, é terapêutica e espiritual. Isso é um mal, Beto? Claro que não é um mal, mas eu só estou tentando te compreender, te explicar que a neurobiologia da meditação nos auxilia a compreender, e eu só me aproximei aqui de 3 facetas, perspectivas possíveis de pensar esse campo bem grande que integra as ciências da contemplação, as práticas meditativas e seus métodos. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Meu nome é Roberto Simões, site contemporâneo. Eu tenho um livro chamado Neurobiologia e Filosofias da Meditação, pela editora Forte, na sua 2ª edição. Se você curtiu, divulga, e se quiser vir estar comigo, fica ligado aí num link, alguma coisa. A gente tem grupo de estudo sempre às quartas-feiras e cursos aí lançados, se você quiser adentrar a estudar a neurobiologia da meditação. Forte abraço, até mais.